Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Fernanda, estagiária do curso de Ciências Biológicas da Unespar, e hoje então a gente vai ver um pouquinho sobre o ciclo do carbono. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho, dessem um pause no vídeo e refletissem um pouco sobre a importância desse ciclo para os organismos vivos. Para iniciar então essa nossa videoaula, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho sobre a importância do carbono. Vocês já devem ter estudado, mas aqui é mais uma retomada então sobre a sua importância. Bom, o carbono constitui a estrutura de diversas moléculas orgânicas, moléculas essas então que são fundamentais à vida. Então a gente encontra o carbono compondo proteínas, carboidratos e lipídios, como a gente pode ver nessas três imagens representadas aqui. A gente vê carbono na composição da pepsina, que é uma proteína que compõe o sistema digestório. A gente vê aqui nesse exemplo de carboidrato a glicose, que é a principal fonte de energia dos organismos. Então, a gente também encontra carbono na sua estrutura, como também nos lipídios, que são conhecidos como as reservas de energia. E aqui nesse exemplo, então, a gente tem um triglicerídeo e na sua composição química também a gente consegue ver a presença de carbono. Então, a gente vai ver um pouquinho como o ciclo do carbono é importante justamente para a formação dessas moléculas orgânicas e como ele está distribuído na natureza. Bom, mas afinal, então, o que é o ciclo do carbono? O ciclo do carbono, então, envolve processos que são responsáveis pelo movimento e a reciclagem de carbono na natureza. E, portanto, envolve, então, o ambiente e os seres vivos. Os processos envolvidos nesse ciclo são a fotossíntese, a respiração celular e a sedimentação. Aqui, então, a gente tem um ciclo do carbono esquematizado de forma bem ampla. Então, a gente começa com o gás carbônico aqui na atmosfera. Esse gás, então, vai ser assimilado pelos produtores e por meio, então, da fotossíntese, esse gás assimilado vai dar origem à matéria orgânica, como aquelas moléculas que a gente viu no início. Então, assim que os produtores convertem, então, esse gás carbônico, em matéria orgânica, o carbono passa a fazer parte, então, da natureza dos seres vivos. Então, a partir dos produtores, esse carbono então pode ser transferido, distribuído para todos os outros organismos vivos por meio da cadeia alimentar, onde então, de acordo com cada nível trófico, a gente vai tendo a distribuição e transferência desse carbono. Outro processo então que a gente viu importante é a sedimentação, que também é uma forma de assimilar o carbono, para ele constituir algo presente na natureza. Então, o dióxido de carbono aqui vai ser dissolvido nos oceanos e quando ele então se junta com íons cálcio, eles vão formar o carbonato de cálcio, o qual então vai se precipitar da água como sedimento, então ele vai se precipitar lá no fundo oceânico e com o passar de milhões de anos esse processo acontecendo, vão originar nesse sedimento as rochas calcárias, que são uma das fontes de carbono na natureza. Como também a gente viu que o carbono está presente na estrutura de moléculas orgânicas, essas moléculas que compõem os seres vivos. Então, parte do carbono que compõe os organismos é enterrada como matéria orgânica morta e depois de milhões e milhões de anos podem formar os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão. A gente também viu que outro processo importante é a respiração celular. Como a respiração celular participa do ciclo do carbono? Ela é responsável por devolver o gás carbônico na atmosfera. Ou seja, então a gente vê aqui que é um ciclo onde o gás carbônico, o carbono, ele não é perdido, ele é reciclado. Então, assim que o gás carbônico é devolvido pela respiração dos organismos, pela queima de combustíveis fósseis, incêndios e atividades vulcânicas, ele pode então ser novamente assimilado pelos produtores e ser transferido para todos os outros organismos vivos. Então a gente vê aqui que não tem um início, um meio e um fim, mas sim um ciclo que está sempre acontecendo, sempre se renovando.
Aqui eu trouxe então um pouquinho sobre como o ciclo do carbono está envolvido com o efeito estufa. A gente acabou de ver então que o gás carbônico é um gás importante para o ciclo do carbono. Como também esse gás é um dos gases conhecidos como gás de efeito estufa. Então, ou seja, ele é um gás que ajuda então a reter parte do calor na Terra, né, e consequentemente aquecendo-a. E a gente vê aqui pelas imagens que o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis, assim como as queimadas, o que elas têm em comum? Elas aumentam a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Bom, poderia pensar, é bom, né? Já que as plantas precisam desse gás para fazer a fotossíntese. Mas se a gente desmata e se a gente queima, a gente retira parte dessa vegetação responsável por tirar esse gás carbônico da atmosfera. Consequentemente, a gente então tem um aumento de gás carbônico, o que vai resultar então numa intensificação do efeito estufa, já que mais gás na atmosfera, mais calor ele vai reter, e consequentemente a gente pode ter então um aumento das temperaturas médias no planeta, que é conhecida também como aquecimento global, que é um tema bem atual e muito discutido, já que ele implica, né, na sobrevivência de muitas espécies na natureza, tanto pela elevação da temperatura, como também as queimadas e desmatamento acaba retirando o habitat natural de muitas espécies e, consequentemente, né, atrapalhando a sua sobrevivência. E agora, então, eu trouxe algumas medidas que podem ser tomadas e adotadas por nós, né, para a redução na emissão de gás carbônico na atmosfera. Entre elas, então, a gente pode cobrar políticas governamentais mais rígidas para o controle da emissão de gás carbônico, como também implementar o uso de energias renováveis, incentivar alternativas de transporte, o reflorestamento e a agricultura sustentável. No caso das alternativas de transporte, é sempre que possível trocar o carro pela bicicleta ou utilizar o transporte público, ou em caso de muitas pessoas indo para o mesmo local, no lugar de cada um ir com seu carro, uma só utiliza o carro, oferecendo então carona para as demais. Com isso, então, tem uma redução na emissão de gás carbônico causada pelos carros, que são os grandes poluentes na cidade principalmente. Também incentivar a diminuição do uso de agrotóxicos, como também diminuir o desmatamento e a queima das florestas, já que a queima e o desmatamento, como a gente viu anteriormente, são fatores que contribuem para o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera. E aqui, para curiosidade, eu trouxe sobre a COP26, que é uma conferência que ocorre agora em novembro, é a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que tem um enfoque justamente sobre os gases de efeito estufa. Então, os países que participam, eles conversam, eles tentam pensar medidas, ações que diminuam a emissão não só de gás carbônico na atmosfera, mas como também de outros gases responsáveis pelo efeito estufa, já que tem estudos mostrando que o aquecimento global pode acabar alterando o habitat e a vida de muitas espécies. Então, é preciso medidas, ações urgentes que visem, então, diminuir essa emissão, essa intensificação do efeito estufa. Então, aqui, para finalizar a aula, eu só trouxe um slide mais de resumo, de síntese do conteúdo. Então, a gente viu que os processos envolvidos no ciclo do carbono é a fotossíntese, a respiração celular e a sedimentação. Esse ciclo também pode ser afetado pelo efeito estufa, já que o gás que participa da fotossíntese também participa do efeito estufa. A gente viu então que um aumento de gás carbônico na atmosfera é prejudicial, como também a gente pode buscar alternativas, ações mais sustentáveis que visem diminuir a emissão de gás carbônico na natureza, contribuindo assim para um desenvolvimento mais sustentável. Eu trouxe também aqui alguns slides com algumas informações a mais, né, sobre os processos que a gente viu durante a aula. Então, caso vocês queiram conhecer mais, é só dar um pause, dar um print nessas telas e vocês terão mais informações sobre os processos estudados.
Bom, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção e até mais.